Vamos lá, você já pensou sobre a palavra providência? 1 Reis, versículo 17, capítulo 14. Porém, assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não há de acabar, e o azeite da botija não faltará. Aqui, qual é esse versículo tão lindo, né? Que é uma palavra que o próprio Deus dirige através de quem? Elias. No versículo 17 e o 14. Elias, ele está passando um dos piores momentos, né, dele. Deus pede para ele se retirar, e ele se retira. E Elias, o que acontece? Você vê que ele estava tendo uma guerra muito grande, e essa guerra que ele estava tendo, Deus simplesmente mandou ele se afastar. E ele tendo várias vitórias, a rainha querendo matar ele, e sucessivamente. O que acontece? Você já parou para pensar que às vezes tem coisas que você está guerreando e Deus pede para você se afastar de alguma coisa? Aí você fala, pô, por quê? Vamos lá. Elias, ele vinha provando vários milagres de Deus. Só que existia uma coisa que ele tinha temor. Ele tinha medo, às vezes, de algumas coisas. E Deus, naquele momento, preferiu fortalecer a vida dele. Vamos lá, por quê? Ele se retira e ali ele está sem alimento. Deus manda ele ir até aquela viúva. Ela tinha perdido, infelizmente, seu marido. E a providência do alimento antigamente vinha do homem. O homem trabalhava e sustentava sua família. E ela tinha só uma criança. E o que é mais, assim, engraçado é que Deus manda ele ir até ela para se alimentar. Então ela seria a provedora. Como Deus trabalha com os improváveis? Às vezes você acha que você é improvável, mas na verdade você não é improvável, você é provável. Por quê? Porque o que você acha que não é possível, o seu Deus faz possível. Lembra de uma folha que não cai sem a vontade de Deus? Ela estava o quê? Na cabeça dela, quando ele pede de comer, ele fala assim, pão, falou, não tenho nem o que comer. Ela falou, peguei esse azeite, essa farinha, eu vou cozinhar, fazer, comer, dar ao meu filho e esperar a morte, morrer. Aí o que acontece? Elias fala, não, então faça conforme a tua palavra. Só que dá para mim, primeiro para mim. Olha que palavra assim magnífica. Na verdade, ele desafia ela. Porque ela podia simplesmente com egoísmo falar, não, eu vou comer e meu filho, eu não te conheço, tudo bem. Ela entendia que ele era um profeta, mas ela podia ignorar. Naquela época as pessoas davam mais vazão a um profeta, acreditavam um pouco em Deus, mais do que hoje. Hoje, se você encontrar algum, fala, opa, peraí, meu filho, uxi. Só que naquela época o que ela fez? Ela passou a confiar. Na sua vida, às vezes você precisa confiar, e às vezes o que parece improvável pode se tornar provável acontecer. Ela simplesmente cozinhou e deu a ele. A única coisa que ela tinha. Imagina a confiança e a fé. Lembra da fé do grão de mostarda? Olha ela demonstrando aí. O mais improvável que poderia acontecer na vida dela. O que ela poderia passar na cabeça dela foi, peraí, se ele for comer, vai antecipar, vou morrer mais rápido. Mas se eu comer, vou demorar um pouquinho. Então, morte por morte, deixa ele comer. Mas isso não é fácil falar, o difícil é fazer. A gente fala muito de pessoas. Ah, aquela pessoa assim, aquela pessoa aquilo, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa. Mas você já parou para pensar o que ela passou na pele, o que ela sentiu para chegar onde chegou? Você já parou para pensar? Então, tudo na vida a gente tem que, antes de falar de uma pessoa, a gente tem que se pôr na outra pessoa, na pele da outra pessoa. Porque às vezes o nosso pensamento é fácil falar quando não está naquela pessoa. Porque, por quê? Me colocar no lugar da outra pessoa. Porque você começa a ser um pouco mais sensível, você começa a perceber que você é um ser humano que se você tivesse no lugar, talvez você faria diferente. Porque é fácil falar de uma pessoa quando você não está na pele dela. Isso é muito prático. Ele simplesmente, ela poderia falar o quê? Um monte de coisa para Elias. Não, você não está vendo aqui, eu estou passando minha dificuldade, não sei o quê, não sei o quê. Ela parou o quê? Parou, respirou, pensou e falou: peraí, a única confiança que eu tenho é em Deus. Se ele é profeta,
Então vamos. E uma das coisas que mais gravou que ela falou, você viu? Ele colocou o nome de Deus. Eu fico imaginando assim, Deus mandou ele ir. Quando ele chegou lá, falou, peraí, Deus, o senhor falou que ela ia me prover, mas ela não tem nem para ela. Não, ele confiou em Deus. Falou, se Deus mandou que você vai me prover, você vai prover. Aí Deus falou o quê? Vai, faz e não vai faltar o azeite e a farinha na tua botija. E o que aconteceu? Ela começou a ter tanto azeite, tanto farinha, começou a crescer tanto, dobrando a bênção sobre a vida dela, que ela precisou pegar de várias vizinhas e encher. E aquilo ela conseguiu vender, ela conseguiu se alimentar e a providência aconteceu na vida dela. Uma das coisas que a gente nunca pode imaginar é acreditar só no nosso braço. Porque o nosso braço, ele pode fazer muitas coisas, mas nunca imagine que tudo você consegue fazer. Porque às vezes a gente pensa, quando depara com uma doença, ou quando depara com alguma coisa que a gente não pode conseguir, a providência de Deus pode fazer. Naamã, quando ele estava com lepra, quando ele estava lá, ele teve que se despir da arrogância dele e mergulhar 7 vezes num rio, que não era agradável para ele. E obedecendo por um profeta, achando que seria diferente. E ele foi curado. Qualquer momento eu falo sobre Naamã. Mas vamos lá. A gente temos que crer mais no Criador. Porque o Criador pode mudar a sua vida. O Criador pode fazer a sua vida acontecer. Muitas pessoas falam assim, mas eu não passo problema financeiro, eu não passo problema de nada. Você não passa? Amém. Mas você pensou que se você não passa, você pode fortalecer mais ainda? Crescer mais ainda? Por quê? Crescer e fortalecer mais. Porque nós temos um telhado de vidro. Tudo pode acontecer. E no momento que aquilo que você não pode fazer, ele faz por você. A fé, na verdade, é um exercício de crescimento. A providência de Deus é essa. Nunca espere Deus fazer por você o que você pode fazer, porque ele não vai fazer. Ele só faz aquilo que você não pode fazer. Vou dar um exemplo. Eu posso pegar, vamos lá, isso aqui, com as minhas mãos. Peguei. Deus jamais vai pegar para mim. Por quê? Porque isso eu posso fazer. Agora, vamos supor que tem uma montanha, alguma coisa que eu não posso fazer, não posso pegar. Aí age ele, e ele faz. Você vê essa vertente de Elias. Deus determina a vitória para ele, o alimento. Ele não murmurou. A murmuração impede muitas bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. Por isso que nunca pode reclamar. E sempre agradecer. Então que hoje Deus possa estar ao seu coração te dando mais fé, te dando mais providência. Essa é a palavra que eu deixo. Se gostar, dê um like e eu agradeço.